Meu nome é Tatiana Teles, eu tenho 40 anos, eu sou advogada. Eu cheguei na igreja no final de 2015, cheguei com depressão e com síndrome do pânico devido ao fim do meu casamento. E eu fui feliz até, eu fiquei 4 anos casada, 4 anos e meio. Mas eu tive problemas no casamento porque o meu marido, à época, ele não queria estar casado. Ele queria, mas não queria, queria liberdade. Então a gente tinha conflitos por causa disso. Não brigávamos, mas tinha conflitos até que chegou no ponto que realmente aquele casamento chegou ao fim. E quando isso aconteceu, meu chão abriu. Isso me deu síndrome do pânico. Eu desenvolvi isso, eu tinha ataques de pânico no trabalho, eu tinha que entrar dentro do banheiro dirigindo, eu tinha que parar o carro no meio da avenida. E isso começou a atrapalhar muito a minha vida. E chegou num ponto que os meus familiares falaram: você vai precisar de ajuda médica, vai precisar tomar remédio. E aí foi quando eu não aceitei. Eu não aceitei isso. Eu falei, isso não. E foi assim que eu cheguei na igreja. Minha mãe e minha irmã já frequentavam, mas eu nunca aceitei nenhum convite delas. Eu tinha preconceito, nunca pisei meus pés na Igreja Universal. E eu não cheguei por um convite. Eu passei mal com síndrome do pânico na avenida. E do lado de lá da avenida, eu só vi um ponto amarelo na minha frente. Eu não sabia que ali era a Igreja Universal, mas eu só vi aquele ponto amarelo piscando e eu falei, eu tenho que chegar lá. E eu quase fui atropelada porque eu saí do carro, aí voltei pro carro e consegui chegar. E aí quando eu me dei conta, eu estava dentro da Igreja Universal. Eu entrei passando mal, chorando, e ali eu fui atendida. Do mesmo jeito que eu era muito cabeça fechada, assim, para isso. Só que eu estava tão mal, perdendo o controle da minha própria vida, e eu vi que eu não tinha outra porta para bater. Eu deixei meu orgulho de lado e eu resolvi acatar, né? Então eu cheguei assim, eu comecei com uma fé muito pura, porque eu deixei tudo de lado. Então tudo que o pastor me falava, eu ia obedecendo. E eu comecei a deixar de lado o meu problema. Eu já não estava mais preocupada com a minha vida sentimental, porque eu cheguei querendo resolver a minha vida sentimental. Eu cheguei no novembro, em dezembro, eu já fui batizada nas águas. Comecei a entender o que era o Espírito Santo. Aí eu comecei a querer saber o que eu faço para receber o Espírito Santo. Eu queria agradar a Deus, eu me lancei. E eu fiz o jejum com muita fé de que eu ia receber o Espírito Santo naquele jejum. E assim foi. Antes de terminar o jejum, num domingo, eu recebi o Espírito Santo. É uma certeza que vem dentro de você, né? Eu estava numa busca como as outras, mas foi diferente porque Deus falou comigo aquele dia. Ele estava ali, ele falou comigo, ele falou, eu tô aqui e eu vou entrar dentro de você, eu nunca mais vou sair daí. Era muito forte aquilo, sabe? Era uma força. E daquele dia pra frente eu mudei muito, eu mudei nitidamente, as pessoas perceberam. A minha mãe foi a primeira, ela falou, nossa, o que aconteceu com você? Você tá diferente. E nasceu um desejo muito grande em mim também, de ganhar almas. Isso foi em junho, eu já quis entrar no grupo, eu participava do grupo de evangelização. E eu queria estar na igreja, eu queria estar evangelizando. Eu queria tudo de Deus, né? Eu estava, assim, numa fase maravilhosa com Deus. Fazendo a obra de Deus, o meu segundo esposo, no caso, acabou me notando. A gente conversou e foi uma coisa, assim, totalmente inesperada. Nem sei explicar, foi de Deus mesmo, porque foi tão rápido. A gente casou logo, em alguns meses. A gente tinha vidas bem diferentes, mas a gente combinava em tudo. E dava tudo certo a gente fazer a obra de Deus junto e conseguimos alinhar nossas diferenças, fazer planos em comum e tudo fluiu. Então chegou no final de 2016, ou seja, um ano
Depois que eu tinha chegado na igreja, eu já tinha o Espírito Santo, eu já estava servindo a Deus, eu já estava casando com um homem de Deus e eu já estava empregada em algo que eu queria muito. Depois de, acho que 1 ano de casada, eu engravidei e eu tive um problema na minha gravidez, eu corri risco de vida, minha filha também, eu tive eclâmpsia, eu tive diabetes. A Esther nasceu com saúde, embora pequenininha. Continuamos assim. Passamos bastante problema quando ela era pequenininha, ela tinha probleminha no pulmão, foi internada 2 vezes, ficou na UTI, né, que ela tinha a parte pulmonar um pouco fragilizada, porque nasceu muito pequena e de poucas semanas. Mas a gente superou isso. No geral, minha vida estava muito boa em todos os sentidos, tudo indo bem. Eu fui muito feliz nesse casamento, eu superei os meus traumas, meus complexos, eu amei, eu fui amada. Um dia comum, nós acordamos, tomamos café e eu fui me trocar para ir para o trabalho. E ele foi fazer um pouco de esteira enquanto eu estava me trocando para o trabalho. Estava conversando comigo, de repente ele se sentiu mal, ele desligou a esteira e ele deu uns 4 passos em direção à sala, já tonto, falando ai minha cabeça, ai minha cabeça. E ele caiu nos meus braços. E Deus falou comigo. Naquela hora, Deus falou comigo que ele estava levando ele. E isso foi, sem dúvida, a coisa mais difícil da minha vida. Assim, porque ouvir de Deus, assim, sabe, quando Deus fala com você dentro da sua cabeça e você sabe que é Ele, é como se fosse uma espada entrando na tua medula. E você não tem reação diante disso, é um temor muito grande. Eu cheguei no hospital e eu fiz mais uma oração. Eu falei, meu Deus, eu sei que ele já chegou sem vida aqui. Já fazia uns 40 minutos que eles estavam com ele lá dentro. Eu falei, eu sei que o Senhor pode ressuscitar ele. Ia ser um testemunho muito glorioso, né? Porque tinha muitos médicos tentando reanimar ele, porque ele era jovem, né? Ele tinha 39 anos. Mas Deus ficou em silêncio. Então a gente que está na presença de Deus, que serve a Deus, a gente não se prepara para o dia mal. A gente esquece que está escrito que o dia mal vem para todos, né? Então é muito estranho quando uma coisa assim acontece. Na hora você não sabe o que fazer, nem o que falar para Deus. Porque ao mesmo tempo eu tive muito temor diante daquilo. Eu acho que só quem já viu uma pessoa morrer na sua frente sabe o que eu tô falando. E eu lembro que foi uma quarta-feira que isso aconteceu. E eu só queria ir para a igreja. Todo mundo queria falar comigo, queria me encontrar, queriam que eu tomasse calmante. Eu falei, gente, por favor, alguém me leva na igreja. Eu só queria ir para a igreja, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Eu sei de onde eu vim, eu não tenho outro lugar para ir, se não for pro Senhor. Eu preciso de ajuda, eu nunca precisei tanto buscar o Espírito Santo, eu nunca precisei tanto de ser fortalecida e renovada, porque no dia seguinte ainda ia ser o sepultamento. Naquele momento eu dei graças a Deus que era uma quarta-feira, que era tudo que eu precisava para me fortalecer para o dia seguinte e para tudo que viria. E aí começou bombardeio na minha mente, porque as pessoas falavam, nossa, mas você não serve a Deus? Vocês não serviam a Deus? Mas como que Deus fez isso com você? Cadê o seu Deus? Nossa, eu ouvi tanta coisa, muitas palavras de derrota, assim. Você não vai conseguir voltar para tua casa, você não vai conseguir cuidar da sua filha sozinha, você não vai conseguir trabalhar e cuidar dela, você vai ter que sair do teu trabalho, você não vai mais conseguir servir a Deus, você não... Assim, era como se minha vida tivesse acabado. Se eu desse ouvido para tudo aquilo que eu estava ouvindo,
eu ia cair numa profunda depressão, porque é como se não tivesse saída ali para minha situação. Eu meditei como nunca na minha vida. E toda vez que eu lia, eu engolia a palavra de Deus, assim. Eu precisava daquela palavra. Então, uma palavrinha para mim era uma gota de água a mais naquela sede que eu tava. Então, primeira coisa, Deus é meu marido. Deus é meu marido. E Ele é pai da minha filha. Né? Ele falou isso para mim na palavra dele. As viúvas confiam em mim. Confia em mim. Sabe, eu dormi várias noites com aquela palavra. As viúvas confiam em mim. E eu confiei. E eu comecei a falar mais com Deus, assim, a minha intimidade com Deus mudou. Porque eu comecei a tratar Ele como meu marido. Na ausência do meu marido, então eu chamava Deus. E para coisas difíceis, para coisas médias, para coisas pequenas, para tudo. E Ele mostrou que Ele está ali, não só nas coisas grandes, mas nas pequenas. E uma coisa também importante, eu sei para onde meu esposo foi. E todas as vezes que vinha aquela imagem da morte, da hora que ele caiu nos meus braços, que eu sei que foi ali que ele foi embora, foi ali. Eu fico imaginando o que aconteceu do lado de lá, o lado que eu não enxerguei. Mas eu fico imaginando que foi o dia mais feliz da vida dele. E aí eu consegui sorrir, me alegrar diante daquela situação. As pessoas nunca entenderam nada, essa que é a verdade. Como assim ela consegue achar bom, né? Mas sim, olha, eu achei muito bom, porque Deus, Ele guardou a alma dele, e Ele queria tanto a salvação dele. Deus guardou a alma dele, e isso me dá uma paz. Eu falo às vezes para algumas pessoas, o meu chão abriu de novo. Né? Quando eu me separei a primeira vez, meu chão abriu e eu caí num buraco. E dessa vez o meu chão abriu, mas eu caí na rocha. Tinha uma rocha embaixo do meu chão. Eu caí nessa rocha. E dessa rocha eu não passei. Dessa rocha eu me levantei. Então o Espírito Santo para mim é essa rocha que me sustenta. Ele é o que consegue me alegrar diante de qualquer situação, né? Ele faz eu ver o outro lado. É o lado espiritual. É olhar como Deus. Mesmo tendo passado por tudo isso, eu venci esse deserto e vou seguir firme com Deus até o último dia da minha vida, porque eu também quero ser salva e eu não vou sair de perto do meu Deus, porque Ele nunca deixou de ser Deus, até o fim.